Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Tem mais de 24 horas que o jogo do Real Madrid, a vitória de virada do Real Madrid 3-2 para cima do Almeria no estádio Santiago Bernabéu terminou, mas o assunto em relação às polêmicas envolvendo a arbitragem nessa partida parece que não tem fim. Eu estava fora no fim de semana, para quem acompanha as minhas redes sociais e dos correspondentes da TNT, sabe que a gente praticamente nunca se encontra, né? Não estamos juntos no mesmo lugar, então a gente fez um encontro nesse fim de semana e por isso eu estou gravando o vídeo sobre o jogo do Real Madrid 24 horas depois da bola ter rolado, mas como a polêmica continua, vou trazer para vocês algumas informações em relação à polêmica da arbitragem, mas também em relação ao jogo em si, ao momento do Real Madrid, enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso. Antes de mais nada, para quem não está inscrito ainda aqui no canal, se inscrevam para ajudar este humilde canal a crescer, inclusive com o dedo machucado. Deixa o like no vídeo e os comentários de vocês por aqui também. Desculpem a voz, mas como vocês podem compreender, foi um fim de semana divertido, apesar do vento quase não ter permitido que eu chegasse em Madrid, porque, nossa senhora, demorei muito tempo para conseguir sair de Dublin, mas cheguei, tô aqui em Madrid e vamos falar sobre o Real Madrid. Bom, neste domingo, o Real Madrid venceu a Almeria de virada 3-2 no estádio Santiago Bernabéu. O jogo, o primeiro tempo do Real Madrid foi bem ruim, bastante ruim. O time não conseguiu encontrar formas de machucar, né, de ser agressivo, de ir para cima e de controlar o jogo contra o lanterna do Campeonato Espanhol, o time que ainda não venceu na competição. E começou perdendo 2-0 para a Almeria no primeiro tempo. Os 45 minutos do Real Madrid foram bem ruins. A gente já vem falando aqui que o Real Madrid vem de uma sobrecarga de partidas, né? Muitos jogos na sequência, as prorrogações, jogos de tensão, aquela coisa toda, e o Ancelotti optou por ir basicamente com o que ele tinha de melhor para o jogo, mas o que ele tinha de melhor são jogadores que estão já um pouco esgotados de tantos minutos em cima. Eu acho que isso e o fato de o Ancelotti ter tomado talvez decisões que poderiam ter sido diferentes, os primeiros 45 minutos do Real Madrid foram bem ruins, o time só não finalizou nenhuma vez no gol na primeira parte, na segunda parte finalizou no gol muito mais do que teve finalizações no primeiro tempo. Então o primeiro tempo do Real Madrid foi bem ruim e o Almeria vencia por 2-0 no estádio Santiago Bernabéu. Tudo aconteceu no segundo tempo nesse jogo, tá? Primeiro, no intervalo, o Ancelotti, que tem o costume de ir para o vestiário para falar com os jogadores, ficou no campo, ficou orientando os jogadores que iam entrar em campo, porque ele fez 3 substituições no intervalo do jogo. Saíram o Nacho, o Mendy e também o Rodrigo e entraram o Fran Garcia, o Rossello e o Brahim, isso no intervalo do jogo. Então, o Ancelotti nem foi, pelo menos as imagens que a gente pôde ver, nem foi para o vestiário, ficou no campo, orientando os jogadores que iam entrar em campo para a segunda parte. E aí, como eu digo, tudo aconteceu no segundo tempo, né? Primeiro lance, eu anotei os minutos aqui para não falar errado. 57 minutos do segundo tempo, tem um lance dentro da área do Almeria, em que a bola bate, o zagueiro está com o braço aberto, ele está saltando e a bola bate no braço do zagueiro. Num primeiro momento o árbitro não dá pênalti, o VAR chama e o árbitro dá pênalti. Esse é o primeiro lance polêmico do jogo, porque muitos consideram que tem uma falta de ataque do Rüdiger antes da bola bater no braço, e outros consideram, e aí já não é uma questão da gente analisar ou não, porque é na regra, a regra diz que se a bola bate dentro do braço na área é pênalti, né? No zagueiro é pênalti, então aí já é uma questão de mudar a regra, né? O zagueiro estava de costas, mas enfim. Mas muitos avaliam que deveria ter sido marcada a falta de ataque do Real Madrid antes do pênalti para o Almeria. Mas o árbitro não deu pênalti, o VAR chamou e ele apitou o pênalti. O Bellingham marcou de pênalti e entra aí para a lista dos batedores de pênalti do Real Madrid. 5 minutos depois desse lance, tem o gol do Almeria, que seria o 3-1. O Arribas, ex-jogador do Real Madrid, faz o gol, que seria o 3-1 para o Almeria. E antes dele marcar o gol,
tem o que o VAR considerou uma falta prévia, que é num lance do jogador do Almeria, que tá indo pro ataque, ele abre o braço e dá na cara do Bellingham, e o VAR chamou, e o árbitro foi ver, e também considerou que tinha uma falta prévia antes do terceiro gol do Almeria, e anulou o gol do Almeria. E aí, 5 minutos depois, talvez o lance que gere mais polêmica, que foi o gol do Vinícius Júnior. O Vinícius recebe um cruzamento e vai com o corpo para marcar o gol. Ele marca o gol, o árbitro inicialmente anula, o VAR chama porque tem que ver se é com o braço ou com o ombro, né? A regra da arbitragem diz que, tem até o bonequinho desenhado, não vou botar aqui porque não tô sem tempo de editar o vídeo, desculpa, gente. Que mais ou menos até aqui, não sei desenhar bem, é o ombro, a partir daqui é o braço. A imagem que o árbitro vê, que até foi uma imagem que o Vinícius Júnior repostou nas redes sociais dele, dizendo, golaço, era o que eu fazia nas praias de Copacabana. Eu fiquei com a sensação, quando eu vi a imagem pela primeira vez, porque eu também vejo ela de costas, é que o Vinícius faz faz esse movimento aqui, que é um movimento do futevôlei, né? Que é vou jogar com o ombro. Ele faz esse movimento assim, eu vejo ele fazendo, e o ombro pode fazer gol de ombro. Então ele faz esse movimento aqui para botar a bola para dentro com o ombro. Na imagem de costas é isso que a gente vê. Foi essa imagem que o árbitro viu no campo. E aí ele valida o gol do Vinícius, o 2-2 do Real Madrid. Essa imagem está gerando muita polêmica aqui na Espanha. Inclusive o Roures, que é o presidente da Mediaset, que é quem gera as imagens do jogo para as televisões com direito e, portanto, também para o VAR, ele diz que o árbitro do campo não recebeu todas as imagens sobre esse lance. Porque o que está rolando agora na internet é uma imagem da frente que realmente deixa na dúvida de saber se a bola bateu no ombro, que viria até aqui mais ou menos, não no meu braço, mas no braço do Vinícius, que viria até aqui mais ou menos, ou se ela bate mais para baixo. É muito complicado determinar exatamente aonde ela bate, porque até onde vai o ombro? Aonde começa o braço? Tem a imagem, né? E tem termos técnicos dos músculos que estão no braço que dizem que até músculo tal é o ombro, mas a gente não sabe. Quando a gente vê o lance, tem gente que interpreta que é ombro, tem gente que interpreta que é braço. Aí fica aquela dúvida, deveria ter valido a interpretação do árbitro ou o VAR tem que entrar para realmente ver o que aconteceu? Mas se for isso, o árbitro tem que receber todas as imagens, coisa que ele não recebeu. Enfim, está montada uma polêmica aqui na Espanha em relação à arbitragem desse jogo do Real Madrid muito grande. Por quê? Porque aos 99 minutos de jogo, o árbitro deu 11 minutos de acréscimo, porque a gente teve 3 intervenções do VAR no jogo. Normal, quando tem muita intervenção do VAR e o jogo para muito, os minutos serão contados nos acréscimos. Então foram 11 minutos, no 99 minutos de jogo, o Carvajal colocou o Real Madrid na frente, o Real Madrid virou o jogo, foi a 9ª virada, se eu não me engano, do Real Madrid nessa temporada, 3 pontos no Campeonato Espanhol, o que não coloca o Real Madrid ainda na liderança. O Girona tem um jogo a mais, portanto tem um ponto a mais. O Real Madrid ainda vai fazer esse jogo, que foi aquele jogo da Supercopa, e aí vamos ver, mas se o Real Madrid ganhar, volta para a liderança do Campeonato Espanhol. Então esse jogo está gerando muita polêmica aqui na Espanha, e aí a gente está ouvindo muita coisa. Eu gosto sempre de ter o cuidado eu acho que a gente só pode falar do que se pode provar, e não se pode provar nada até agora. A única coisa que a gente pode falar e provar são as coisas que a gente está vendo no campo. E o que a gente viu no campo, e aí é uma opinião minha, é que quem apitou o jogo foi o árbitro do VAR, não foi o árbitro do campo. O árbitro do campo era o... Como é que era o nome dele? Agora eu anotei aqui e esqueci. Aqui, o Hernández Maeso é um árbitro muito jovem, de 35 anos, que tem pouquíssimos jogos na primeira divisão do futebol espanhol. E toda vez que o VAR chamou ele foi pela interpretação do VAR. Então fica essa dúvida. Será que teria que ter sido um árbitro de campo mais experiente para talvez questionar mais o VAR? Não sei. O VAR tem que chamar o árbitro em todos os lances? Tem que ser o VAR que apita o jogo? Qual é o papel real do VAR? Porque o que nos foi vendido é uma coisa e o que está acontecendo agora é outra. E eu não estou me limitando ao jogo do Real Madrid, tá? Eu estou falando no geral. Eu acho que o VAR... E aí eu sempre fui uma defensora porque eu acho que ele faz o futebol ser mais justo.
porque dá mais ferramentas para os árbitros analisarem jogadas que às vezes acontecem muito rápido, os árbitros não têm olhos nas costas e toda aquela questão. O ponto é que o VAR tem que ser aprimorado, porque da forma que tá, o VAR está apitando os jogos. E aí eu acho que é uma crítica que a gente tem que fazer, é um questionamento que tem que ser feito, porque tem que melhorar isso. Sobre o jogo em si, repito de novo o que eu falei. Acho falta de responsabilidade falar coisas que não se podem provar, de quem for. Então, acho que jornalistas, a nossa base a gente só fala de coisas que existem provas. Então, ter muito cuidado quando a gente for fazer análises críticas em relação a fatos, tendo especulações que não temos prova para provar o que estamos dizendo, né? Então, ter bastante esse cuidado. E aí, sobre o VAR, eu acho que realmente se tem que parar e tem que realmente unificar critérios e tem que se tomar uma decisão de quem apita os jogos. Tem que prevalecer a decisão do árbitro de campo ou tem que prevalecer a decisão do árbitro do VAR? Porque agora mesmo, o jogo do Real Madrid, por exemplo, quem apitou foi o árbitro do VAR. Tá certo ou tá errado? Não sei, porque não tá definido. O que a gente tá vendo é que em muitos jogos quem tá apitando é o árbitro do VAR. A Clara Albuquerque lembrou muito bem no nosso melhor futebol do mundo, no jogo do PSG na Liga dos Campeões, aquele pênalti que deu a vitória pro PSG em cima do Newcastle. O árbitro do campo não apitou, quem chamou foi o árbitro do VAR. Então quem é que apita o jogo? É o árbitro do VAR ou é o árbitro do campo? Eu acho que essa análise ela precisa ser feita e essa decisão ela precisa ser tomada. Repito de novo, eu acho que o VAR corrige injustiças, mas eu acho que é uma ferramenta que precisa ser aprimorada para a gente saber exatamente quando o VAR entra e quando o VAR não entra, e qual é a decisão que é do árbitro do campo e qual é a decisão que é do árbitro do VAR. Enfim, aqui na Espanha tá muita polêmica em cima disso, a gente vai ouvir a partir de agora muitas declarações em relação a isso, já estamos escutando. Não é nada do que a gente já não tenha visto envolvendo tanto o Real Madrid como o Barcelona, principalmente, que são os dois clubes aqui da Espanha, que acabam tendo, quando tem polêmica em relação à arbitragem, beneficiar de algum tipo esses dois clubes, se gera uma bola de neve gigante, e vamos ver aonde ela vai levar. Desse jogo eu só queria destacar que Jude Bellingham, para mim, fez uma baita de uma partida. Eu acho que a questão do Ancelotti tá analisando em que momentos ele joga mais como meia esquerda, em que momentos ele é esse 10 que flutua mais, que tá voltando a acontecer agora. Tá sendo importante que a gente tá vendo o Bellingham ter mais liberdade, mas ao mesmo tempo conseguindo equilibrar um pouco o protagonismo e mostrar o jogador total que ele é. Chegou aos 18 gols com esse gol de pênalti. Tem mais quantas assistências? Eu fiz o cálculo. 8 assistências, então o Bellingham participou de 26 gols em 26 jogos nessa temporada. É um início de temporada incrível de Jude Bellingham com o Real Madrid. E mais uma vez ele mostrou esse DNA, né, que a gente já dizia que ele tinha de não desistir nunca, que tem muita conexão com a história do Real Madrid. E depois o Vinícius Júnior, que voltou muito bem depois da lesão, né? São 18 jogos, 10 gols marcados, 3 assistências. O Vini superou o Roberto Carlos em número de gols na história do Real Madrid, já é o segundo maior artilheiro brasileiro da história do Real Madrid. Tem 70, tá atrás apenas do Ronaldo Fenômeno, que tem 104 gols. E eu acho que pelo tempo que o Vini tem ainda de contrato com o Real Madrid, a tendência é que ele supere o Ronaldo Fenômeno. O Vinícius Júnior voltou de lesão no dia 3 de janeiro contra o Mallorca. São 4 gols em 5 jogos nesse período. O Vini voltou muito bem e vai indo pegar o ritmo que é importante para esse Real Madrid. Bom, era mais ou menos isso. Quem tem qualquer comentário, sempre com muito respeito, né, pessoal? Deixem por aqui. Mas é isso. Se foi mais ou menos um resumo do que aconteceu e do que ainda vai acontecer, porque não se vai parar de falar sobre a arbitragem em relação ao Real Madrid e também em relação ao Barcelona, porque essa temporada também está sendo marcada por isso devido ao caso Negreira, muito aqui na Espanha, daqui até o final do Campeonato Espanhol. Se você chegou até aqui no vídeo e ainda não está inscrito por aqui, se inscreva para ajudar esse humilde canal a crescer, deixa o like no vídeo e, claro, os comentários de vocês por aqui. Por hoje foi isso. Um beijo e até o próximo vídeo.